graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 4, a divindade de Cristo. No tópico 1, nomes divinos atribuídos a Cristo, tratamos os seguintes assuntos. Quais são os nomes divinos aplicados a Cristo durante o seu ministério na Terra? E quais os atributos divinos manifestados na vida de Cristo? E hoje, no tópico 2, testemunhos quanto à deidade de Cristo. Amados, desde cedo, o judeu era instruído a ouvir. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois do cativeiro na Babilônia, nunca mais a nação israelita se entregou à idolatria. Observe aqui, amados. Ainda que Israel, como uma nação, tivesse muitas falhas, quando Jesus Cristo começou o seu ministério, a idolatria, o politeísmo, não se evidenciavam entre eles. Diante desse fato histórico, destaca-se a importância do culto divino, que os judeus convertidos prestavam a Cristo, o que não faria se tivessem dúvida da sua divindade. Mas, antes que tratemos do culto que homens prestaram a Cristo, vamos notar que no eterno passado, a ordem divina é que, Hebreus no capítulo 1, verso 6, a parte B, todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoravam a Jesus, né? Ok? Então, depois do seu nascimento, começa a adoração de Cristo, né? Então, depois do nascimento, os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E depois foram para Belém, né? Lá em Mateus, no capítulo 2, verso 11, diz: Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. João Batista, mano, deu testemunho da divindade de Jesus quando disse, lá em João, no capítulo 1, verso 34, Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Podemos aqui, já que nós vamos falar da divindade de Jesus Cristo, fazer um questionamento. O que o povo que o conhecia dizia dele? Né? Então, observe, o cego de nascença, depois de curado, e Cristo se revelar a ele, ele afirmou lá em João 9,38, creio, Senhor, e o adorou. O leproso aproximou-se dele e o adorou. Lá em Mateus 8 fala sobre isso. O mesmo fez Jairo, né? Lá em Mateus 9,18. E ainda a mulher cananeia, lá em Mateus 15, versículo 25. Maria, irmã de Lázaro, disse, lá em João, no capítulo 11, versículo 27. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Olha o testemunho, amados. Observe isso aí. Quando Pedro andou por sobre o mar com Jesus, os discípulos que ficaram no barco o adoraram. Mateus 14, 33, a parte B. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E temos várias referências, né? O Evangelho de Marcos, se você observar ali, começa com as seguintes palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez você não tenha ainda prestado atenção nesse ponto, mas depois dá uma observadinha lá. O apóstolo Pedro fez pelo menos duas declarações quanto à deidade de Jesus. Vamos considerar elas, né? Lá em João, no capítulo 6, verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em Mateus 16, versículo 16, acrescenta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Mas na aula passada nós havíamos citado Tomé, né? Então Tomé, não mais duvidando da ressurreição do Senhor, ele exclamou, lá em João 20, versículo 28,
Senhor meu e Deus meu. Né? Finalmente, ali, João escreve concernente ao seu evangelho. João, no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, continuando agora. Em várias ocasiões, os próprios demônios confessaram. Lucas, no capítulo 4, versículo 41, a parte A, ou no capítulo 8, versículo 28, diz: Tu és o Filho de Deus. E os soldados romanos disseram, lá em Mateus 27, no 54, a parte B, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém? Então, depois de ser Cristo batizado por João Batista, Deus o Pai falou dos céus, lá em Mateus 3, 17, a parte B. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas não ficou só por aí, amados. Também lá no Monte da Transfiguração, de novo o Pai falou, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Está lá em Marcos, capítulo 9, verso 7. Ok? Então, vamos agora ver 5 ofícios ou ministérios divinos desempenhados por Cristo, cada um dos quais evidenciando ali a sua divindade. Tá? Então, ao criar tudo que existe, Cristo se revela como divino. Havendo anteriormente analisado o papel criador de Jesus, compete-nos simplesmente citar ali Colossenses, no capítulo 1, verso 16, que elimina toda e qualquer dúvida acerca da sua onipotência criadora. Então vamos lá. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Então, ao sustentar todas as coisas pelo seu poder, Cristo se mostra divino, né? Entenda isso, amado. Olha, o mundo não se sustenta, nem subsiste sem o auxílio e o poder de Jesus. Como diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Né? Aí, quer mais referência? Você pode ir lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, e continua. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hein? Então, ao perdoar pecados, Cristo se revela divino. Observe, os evangelhos relatam que Cristo se dirigiu a um paralítico, lá em Mateus 9, versículo 2, dizendo: estão perdoados os teus pecados. Não tem só essa referência, são várias referências. Outro exemplo é o da mulher pecadora, lá de Lucas, no capítulo 7, verso 48. Então, nestas ocasiões, os fariseus descontentes reconhecem a reivindicação da divindade de Jesus e acusa ele de blasfemo, né? De praticar blasfêmia. Ok? Então, ao ressuscitar os mortos, Jesus se mostra divino. E aqui é interessante nós observarmos. É verdade que outras pessoas também ressuscitavam mortos, mas o faziam por meio de poderes delegados a eles. Jesus, porém, levantou os mortos em seu próprio nome e prometeu aos que criam nele uma grande ressurreição no futuro. Então, deu para perceber a diferença? Muitas pessoas receberam autoridade, foi delegada autoridade para eles fazer isso, mas Jesus fazia no nome dele, né? Porque ele é o centro do poder, né? E tem o domínio sobre todas as coisas. Lá em João 6, no versículo 40, diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier, o Filho, e nele crer,
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou lá em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem, ao julgar todos os homens, Cristo se mostra divino. Ok? Lá em João, no capítulo 5, verso 22, declara: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. E Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, refere-se ao futuro julgamento de Cristo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, observe, amados. A palavra de Deus, no Apocalipse, nós temos o registro de 3 julgamentos que vai ocorrer, que Cristo vai julgar a igreja, vai julgar as nações e vai estar diante do trono branco para julgar os ímpios, tá? Então, entenda isso daí, porque você já começa a entender um pouco dessa santidade contra o julgamento. Então, estes 5 ofícios, né? Criador, sustentador de todas as coisas, perdoador, ressuscitador e juiz, né? São atividades de Jesus que comprovam, mais uma vez, a sua divindade. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo do 41 ao 52, diz que Jesus, Cristo, aos 12 anos de idade, já era ciente da sua relação toda especial com Deus Pai. E a sua missão específica aqui na Terra. Depois você lê lá e tira essas dúvidas, né? Então, Jesus reconheceu sempre a sua própria divindade, sem reservas, e assim recebeu sempre a adoração a ele atribuída pelos outros. Né? Entenda, mesmo quando ele era acusado de blasfêmia, não negava as suas atividades. Curava doentes, o perdão de pecados, a ressurreição dos mortos. Ele continuava ativo, fazendo, independente da opinião das outras pessoas, ou dos sacerdotes, os doutores e os mestres da lei. E, finalmente, vamos considerar o próprio testemunho de Jesus sobre isso. Nós já vimos lá em João, no capítulo 8, versículo 58, que Jesus afirma sua própria preexistência. Temos ainda muitas outras palavras de Jesus, como eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Mais tarde, esta afirmação de Jesus seria esclarecida quando ele disse, lá em João, no capítulo 10, versículo 36, sou filho de Deus. Agora, quando o sumo sacerdote o interrogou, ele questionou Jesus, és tu o filho de Deus bendito? E Jesus respondeu, eu sou, e verdadeiramente o Filho do Homem assentará à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Marcos, no capítulo 14, versículos 61 e 62. Amados, só no Evangelho de João há aproximadamente 100 referências ao relacionamento íntimo de Jesus com o Pai, onde ele se refere ao Pai de um modo muito especial, como lá em João, no capítulo 10, versículo 37 e 38, que diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém? E para nós encerrarmos, Cristo disse ainda, lá em João, no capítulo 14, verso 9, quem vê a mim, vê o Pai. E nós destacamos ainda as suas palavras lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 27.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Amém? Observe, amados, a reivindicação da divindade de Jesus pela sua própria boca. E Jesus ainda faz uma declaração mais aberta da sua divindade, quando se dirige ao Pai, conforme João, no capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Então, mais uma vez, Jesus dá a evidência que ele estava com Deus Pai antes da criação do mundo. Amém, amados? Observe, nós citamos várias referências e essas referências servem para você estar utilizando elas em várias situações, principalmente para você estar pregando o Evangelho, ok? Na próxima aula, no capítulo 5, a humanidade de Cristo. Tópico 1. Cristo teve parentesco humano. E vamos responder as seguintes questões. Qual o significado das genealogias de Jesus Cristo dadas por Mateus e Lucas? Se você fazer um estudo ali, você vai ver que elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Né? Na próxima aula, vamos responder isso. Segundo, quais os exemplos da vida de Cristo que mostra como ele se submetia às leis humanas? Amém, amados? Então, amados, nós esperamos que você use esse material, seu crescimento, e para você estar pregando o evangelho às outras pessoas, né? E estudando aí com seus amigos, conhecidos, parentes, para que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça do Senhor. Se você gostou, deixa ali o seu like, né? Se você não gostou, deixa ali o seu comentário, por que você não gostou, para que a gente possa estar melhorando, ok? Mas se você também tem alguma pergunta, não esquece de deixar ali o seu comentário, a sua pergunta, para nós estarmos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.